bom demais. Você pode erguer suas mãos para o alto e dar graças ao Senhor por essa noite. Oh, aleluia, graças te damos, Pai, por esse tempo glorioso. Um tempo em que nós vamos crescer e vamos receber a boa semente da Tua palavra. Um tempo em que nós vamos experimentar da Tua glória manifesta nas nossas vidas. Nós desejamos, Pai, de todo o nosso coração, mover do Teu Espírito para essa noite. E aquilo que Você começou em nossas vidas, Você há de continuar. Nós queremos tão somente nos expor à Tua presença e crer que Você existe, crer que Você é um Deus vivo, verdadeiro, e que a exposição das Tuas palavras, Pai, vão trazer luz e entendimento para as nossas vidas. Te damos graças, Pai, porque nessa noite vai ser a melhor noite das nossas vidas. Esse tempo vai ser o melhor tempo das nossas vidas. Um tempo inegociável, um tempo incomparável, um tempo, Pai, glorioso. E se você crê comigo, diga glória a Deus. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado agora. Olhe bem nos olhos dele, nos olhos dela. Tem gente que fica com vergonha, né? Olha bem, querido, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é a cara de papai. Você tem o DNA de Deus. Quando alguém olha para você, vê Deus purinho na sua vida. Pelo menos assim deveria ser. Amém? Você pode sentar. Aleluia! Deus é bom demais. Olhe para a pessoa que está do seu lado de novo e diga assim: meu irmão, se prepara para ser aquecido pelo fogo de Deus. Amém? Aleluia! A Bíblia fala, querido, e eu amo essa passagem, diz que Deus, Ele é fogo consumidor. E sabe que vocês podem sentar, amém? Depois eu chamo. Eu não vou fazer o que fazem comigo. Aleluia, Deus é bom. Então, olha só. Esse é um tempo indiscutível, incomparável. Um tempo em que Deus, como fogo consumidor, vai consumir áreas da nossa vida que estão precisando ser queimadas e virar cinzas. Amém? Esse é um tempo em que você precisa se expor à presença de Deus. Para que coisas? Porque só vai ficar o precioso, só vai ficar o que é ouro, só vai ficar o que agrada a Deus. O que for impuro sai. Amém? Você crê comigo dessa forma? E sabe, eu comecei a meditar em algumas passagens e eu descobri que Deus, além de ser fiel, maravilhoso, incomparável, Deus forte, Shalom, que Ele é a nossa paz, eu descobri também que Ele é o Senhor dos exércitos. Você já ouviu essa passagem? Quem já ouviu, levanta a mão. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Amém? Se Ele é o Senhor dos exércitos, nós somos o exército como igreja. E se nós somos o exército, significa dizer também que somos soldados. Amém? Diga assim: eu sou um soldado. E eu comecei a meditar nessas passagens. E comecei a ver que Paulo, ele faz algumas alusões à expressão soldado. Depois a gente vê mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai dar uma meditada nesse versículo. Mas antes disso, eu comecei a ver que todo soldado, ele tem uma disposição. É por isso que quem se alista no exército, um dos requisitos é ter 18 anos. Porque é a fase da vitalidade, da juventude, da força. A Bíblia diz que a força está no jovem. Amém? E ele tem essa disposição, essa vontade. O soldado, ele consegue fazer isso. Ele ter isso dentro dele. É algo inato. E sabe, queridos, a Bíblia fala que Ele é a nossa força. Amém? Diga assim: o Senhor é a minha força. E meditando mais um pouco, eu descobri uma passagem do Evangelho. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 28, diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Isso implica dizer, querido, que parte do exército de Deus tem vivido uma vida cansada e sobrecarregada. E a vontade de Deus é que você se alinhe, se coloque no prumo, comece a bater continência para Ele e andar na vontade dEle. Amém? Muitos têm vivido cansados, sobrecarregados. Eles se vinde a mim, se expõe a mim, achega-te a mim, que eu também me achegarei a ti. Porque quando você se expõe à presença de Deus, Ele diz:
aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe, queridos, eu comecei a notar uma coisa. Quem vive cansado começa a não mais ser manso. E quem vive sobrecarregado passa a ser soberbo. E eu comecei a perceber isso. Porque muita gente hoje em dia tem confessado constantemente. E eu fico batendo papo com algumas pessoas e começo a ouvir. Aqui dentro da igreja, fora da igreja, num contexto geral, as pessoas reclamando muito que estão cansadas. Ah, eu estou tão cansado. Ixi, misericórdia, a vida está tão cansada. Meu Deus, é um corre-corre, é uma loucura, é um para lá e para cá, eu não sei o que é isso, que não dá mais tempo para nada. Daqui a pouco suas emoções ficam tão afloradas, tão à flor da pele, que você não passa mais a exercer o fruto de justiça na sua vida e começa a agir de forma carnal. Porque quem vive cansado começa a ficar com o humor à flor da pele. E esse humor à flor da pele tira de você a disposição e a força de servir ao Senhor. Porque um soldado, eu pesquisando a palavra, soldado é aquele que serve. Aquele que foi pago para servir. Eu esperava um amém de você hoje. Ele foi pago para servir. E sabe, queridos, Deus é um bom pagador. Ele retribui com fidelidade aqueles que servem. E sabe, essa indisposição leva muitas vezes a uma sobrecarga. Por isso eu te digo hoje à noite. Guarda bem o que eu vou te dizer hoje à noite. Não pegue pesos que você não pode suportar. Amém? Não se comprometa e assuma coisas que você não pode suportar, que Deus não te falou, que Deus não te orientou para isso, em nome de uma graça. A graça, ela assiste à vontade de Deus. Amém? Quando uma direção é de Deus, vai haver graça para você fazer, seja quantas tarefas forem. Mas quando não há uma disposição no coração para obedecer a Deus, você vai começar a colocar peso sobre você. E eu queria um representante agora aqui comigo. Pode ser Rafa. Vem cá, Rafa. Queria algumas Bíblias. Quem pudesse me ajudar com Bíblia. Muitas vezes, na caminhada cristã, Deus começa a falar com você. É tempo de se preparar para o chamado. É tempo de conhecer a vontade de Deus. Oh, glória. Tanta espada grande é essa. É tempo de se preparar. Oh, apareceu aquela promoção no emprego. Oh, glória a Deus. Até aí você está podendo suportar. Apareceu uma resposta de Deus para a sua casa, para você fazer algo novo. De repente você recebe um convite do seu líder para fazer alguma coisa. E você, glória a Deus. Deus é bom demais, está na vontade de Deus. Mas aí Deus te chamou só para fazer aquilo, mas você inventou mais outra coisa. E aí você começa a servir. Quero mais Bíblia. As oportunidades começam a aparecer e nem toda oportunidade é de Deus. Nem toda porta que se abre é de Deus. Por isso que cabe a você o discernimento, a inspiração, para saber quando Deus fala com você e quando é a sua alma. Amém? E as coisas começam a chegar e você começa a querer ser o super tudo, o super crente. E você começa a pegar mais peso. Eu quero mais Bíblia. Aleluia. Depois, irmãos, vocês vêm pegar a Bíblia de vocês. E as tarefas começam a chegar. E de repente diz, rapaz, apareceu um salário para mim maravilhoso. Posso perder essa não. Rapaz, é no horário da igreja, ó. Deu na Jangulai, né? E ele começa a enfrentar um peso. E vai chegando mais peso. E vai atrapalhando a visão dele. Amém? Talvez por alguns minutos e por um tempo, ele pode até suportar esse peso. Mas com o tempo, diga assim, com o tempo, ele vai ficar cansado. E sobrecarregado. Queridos, chegou o tempo de você começar a selecionar
o que é da vontade de Deus para você ficar e o que você deve tirar urgentemente da sua vida para que você possa se manter livre na presença de Deus. Não adianta você receber uma nova unção. Quem for dono dessas Bíblias, eu vou colocar aqui no cantinho, você vem pegar. Hein? Então, queridos, às vezes essa responsabilidade, essa vida, muitas vezes, cheia de tarefas, cheia de coisas, com o tempo você não vai sentir muito, mas daqui a um tempo você vai começar a reclamar. Seu corpo começa a reclamar, sua alma começa a reclamar. E aí parte para um ponto interessante. Seu espírito começa a reclamar também. Porque o espírito anela pelas coisas de Deus. Ele deseja fazer a vontade de Deus. Se o espírito, se o seu corpo está fraco, consequentemente, para você, no seu espírito, você não vai se levantar com tanta ousadia se você não colocar a sua fé em ação. E sabe, é tempo da gente começar a selecionar. O que é de Deus para a minha vida? O que é que está me atrapalhando de servir? Aprendemos aqui nessa noite que somos um povo escolhido por Deus, chamados para a excelência. E sabe que existe uma coisa, querido, que me incomoda, é quando as coisas de Deus elas são feitas de qualquer forma. As coisas de Deus, no reino de Deus, elas precisam ser feitas com excelência, com zelo. E quando você está cansado e sobrecarregado, você começa a ficar soberbo e não entender mais, não reconhecer mais quando Deus fala com você. Por isso que Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? Então seja guiado pelo Espírito, seja rápido para você tomar decisões, para que sua vida ministerial, seu chamado, sua liderança, sua vida emocional, seu casamento não sofra com as cargas que você tem colocado sobre você mesmo e que Deus não falou com você. Fica somente com o que Deus falou. Amém, queridos? Você aprendeu? Queridos, é tempo de agarrarmos as responsabilidades de Deus. Abre comigo a tua Bíblia, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6. Aleluia. Diz assim, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. E ao que ensina, esmere-se ao fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que lidera, o que preside, com diligência, com cuidado. E quem exerce misericórdia, com alegria. Versículo 11 diz, no zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém? Qual a sua habilidade? Para que Deus te chamou? Se é para ensinar, meu irmão, esmere-se no ensino. Se você você percebe no seu coração que você foi chamado para fazer além do que a Bíblia fala que é dar, você tem um chamado específico para abençoar pessoas, faz isso com liberalidade, com abundância. Se você foi chamado para exortar, não fica calado. Não se acovarde, porque Deus é com você. E nenhum soldado que se coloca à disposição do general, ele não pode desobedecer às suas ordens. Amém? A ordem de Deus, ela deve ser a prioridade das nossas vidas. Ele é o general. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, a gente tem um general. Fazemos parte de um exército. Aleluia! E ele diz, olha, queridos, não sejam remissos na questão do zelo. Seja zeloso com o que Deus confiou para você. Querido, ame seu ministério. Ame a chamada que arde no teu coração. Cadê aquele fogo? Cadê aquela paixão? Deus, eu vou usar essa expressão bem ousada. Deus está com saudade de ver você naquele fogo. Amém?
Deus está desejoso em ver você naquele ímpeto da velocidade da carreira cristã. E eu não estou dizendo isso para te deixar desmotivado e cheio de condenação, não. Eu estou dizendo isso para você, para que você se levante na força do poder de Deus. Porque a força do poder de Deus diz que você se reveste de uma armadura tal que o capacete da salvação não vai deixar que nada que Satanás coloque como cilada, como seta, vai bloquear as informações que Deus tem colocado no teu coração. Seu pensamento vai ser fazer a vontade de Deus e pensar o que Deus pensa. Seu escudo vai ser a fé. As suas convicções não podem ser abaladas acerca do seu chamado. Você não pode ser um soldado frouxo, um soldado fraco. Aquele que não veste a farda, nem honra a farda que veste. Você não pode ser aquele que brinca em serviço. Quando Deus diz que é para você servir, sirva. Porque se você não serve, eu escutei essa semana essa frase. Se você não serve, você também não serve. Amém? Precisamos ter essa convicção em Deus. Não brinca em serviço. Fica na guarda, na retaguarda de Deus. Vigia aquilo que Deus colocou. Pai, o que foi que você disse para mim como promessa? Não podemos ficar brincando de cultos sobrenaturais nesse lugar. Onde você recebe e aquilo parece que foi uma coisa por efeito, parece sorrisal. Ferveu no momento, mas depois parou. É tempo das coisas de Deus continuarem fervendo dentro de você. Ame o seu chamado. Ame o servir. Sabe, um soldado, independente da função que ele tenha, ele está chamado ali para servir. Se o comandante disser para ele varrer, ele varre. Se disser que é para ele lavar a banheira, ele lava. Se disser que ele é pedreiro, encanador, não importa o que ele vai ser. Ele está sendo preparado e equipado para a guerra. E eu vou dizer uma coisa para ti. A você hoje à noite. Muitas coisas que estão para vir para a sua vida de Deus. Na estrutura que você tem hoje, você não suportaria pressão. Por isso que Deus ele tem equipado você e colocado você para servir em áreas que parecem tão hostis, que parecem tão desprezíveis, mas é onde Deus está tratando o seu caráter para que você seja servo. Porque se você tiver um coração de servo, você terá um coração de líder. E você vai aguentar pressão, ajustes, circunstâncias maiores que vão vir. Você vai tirar de letra, meu querido, porque você está seguindo o que Deus arregimentou você para fazer. Amém? E ele diz aqui, sede zelosos. Não podemos faltar serviço. Não podemos ficar faltando as coisas que Deus colocou, desfalcando a obra de Deus. Às vezes eu converso às vezes parece um pouco até chateação, mas não é. Eu não gosto de ver a obra desfalcada. Eu gosto de ver a obra de Deus completa. Amém? Porque Deus ele fez tudo o que podia por nós. E por que nós não podemos fazer tantinho assim por Ele? Amém? Sede fervorosos no Espírito. E observando esse versículo, eu vi que para ser fervoroso no Espírito, você precisa servir. Ele diz, sede fervorosos, servindo ao Senhor, na parte B. Quer ser fervoroso, querido? Sirva. Quer ficar frio, congelado? Deixe de servir. Aonde Deus te chamou para estar, seja pontual, seja rigoroso. Não queira marchar contra ao que o exército está sendo estabelecido. No reino de Deus, nós temos uma hierarquia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, nós temos uma hierarquia. Amém? E que hierarquia é essa? Deus é o general. E líderes, pastores, são os comandantes. Não quero que você entenda essa expressão comandante como uma palavra forte de mandar. Mas eu quero que você entenda hoje como autoridade. Amém? E existem as outras patentes. Mas sabe o que acontece? Tem gente que quer chegar na última patente quando na verdade nem aprendeu a ser soldado.
soldado, querido, eu amo essa passagem. Vai lá para 1 Timóteo, para a gente começar a ver como Deus quer ver você andando. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 1. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de te dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O Senhor te dará entendimento acerca da palavra dEle, da vontade dEle para a sua vida. Considera as coisas que estão sendo ditas para você. Amém? Tem gente que diz, as coisas de Deus é mistério. O mistério foi revelado, querido. Porque o que Deus tem para a minha vida é tão grande que nem na palavra tem algo escrito para poder confirmar. Querido, o que é de Deus vai estar testificado na palavra dele como promessa. Amém? Se enquadra no plano de Deus. Começa a prestar continência para Deus. E dizer, Pai, eis-me aqui. Não importa a tarefa e não importa a missão. Você me chamou para servir. Amém? Aleluia. Seja um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se o exército está marchando com foco e com propósito, não tenha outro foco e não tenha outro propósito e não queira seguir uma reta diferente do que o exército de Deus está seguindo. Infelizmente, a igreja de Deus é um exército que se divide contra si mesma. Contra si mesmo. E a gente só pode vencer as astutas e ciladas do diabo se o exército estiver com o mesmo plano, com o mesmo propósito, com o mesmo foco. Agora eu chamo a atenção a você para uma coisa. Nessa igreja tem departamentos? Vou perguntar de novo. Foi fraco o coral. Nessa igreja tem departamentos, queridos? Amém? Nessa igreja temos líderes? Então sirva. Procure saber qual o seu lugar. Procure saber onde Deus te quer servindo. Se é em todas as áreas, sirva. Mas também se não é, pondere. Amém? Para que as coisas comecem a se ajustar. Um exército não pode se dividir. Eu não vou para aquele evento, não. Eu não vou para aquele departamento, não. Acho o povo daquele departamento tão devagar, tão fraco. Ou tão desestimulado, ninguém me chama, ninguém me convida, ninguém me quer, ninguém me apela. Queridos, é tempo da gente parar com essa apelação. Deus não precisa apelar para você servir, não. Amém? Eu sei que está arrochando um pouquinho, né? Mas é necessário para que você comece a se ajustar em Deus. Você não pode viver como um soldado sem saber aonde está o exército. Aonde estão os passos. E eu te digo mais. Deus colocou o pastor, a autoridade no corpo de Cristo para que você siga a visão e o propósito. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que todos nós devemos pensar a mesma coisa. Falar as mesmas coisas. Ter o mesmo propósito e o mesmo alvo. Agora eu te pergunto, querido, onde estão as suas convicções em Deus? Qual a visão doutrinária da igreja? O que é que se crê nesse lugar? O que é que meu pastor crê? A visão de Deus é que você pegue junto dessa visão. É que você abrace os propósitos e você não seja aquele que crê em coisas que não estão escritas na palavra de Deus, ou que estão distorcidas. Quem já viu, querido, uma ovelha ou um soldado seguir algo diferente do que o pastor crê?
Se você tem começado a discordar de ministrações e pregações nesse lugar, é tempo de você ajustar a sua vida e tirar esse espírito crítico de você. Quando você começa a ser crítico, a ser enciumado e a ser invejoso, é um sinal vermelho de frieza espiritual. A frieza espiritual começa a apertar você com esses comportamentos. Se você está aqui e não crê no batismo do Espírito Santo, meu irmão, seja humilde para procurar uma autoridade e dizer, meu irmão, me ensine acerca disso. Eu estou precisando receber dessas informações. Eu preciso de ajuda. Eu não posso ficar anos e anos dentro de uma igreja sem saber o que a igreja crê ou discordando do que ela prega. Amém? Se é um exército, todos devem marchar no mesmo sentido, no mesmo alvo. O que é que você está fazendo voltando e marchando o contrário? Entra no regime de Deus. E por causa da sua obediência e fidelidade, muitos paradigmas, muitas informações e muitas coisinhas que existiam lá na sua mente vão ser quebradas. Todo conhecimento, todo sofisma, tudo que seja contrário à vontade de Deus vai ser absolvido pela verdade e a revelação da palavra da fé. Seja tomado nessa noite por convicções. Seja um crente cheio de convicção. Amém? Eu não estou seguindo uma coisa porque todo mundo está seguindo. Eu não quero ser mais um na multidão que vive somente a razão. Que se mistura a ponto de não crer até se perder a identidade. É tão ruim seguir uma multidão que você não sabe o que é que está acontecendo lá na frente. Não seja aquele que fica à beira do caminho assistindo as pessoas provarem o melhor de Deus. Você está enganando a você mesmo. E sabe, queridos, algumas vezes há um constrangimento. Eu vi esse exemplo e eu gostei. Às vezes, ir a um médico, urologista ou ginecologista, é constrangedor para ambas as partes. Mas é para a saúde. Da mesma forma, algumas vezes ouvir algumas verdades de Deus parece constranger as nossas vidas. E por isso que alguns de vocês estão com as testas franzidas e pensando, refletindo, arquitetando. Vai somando essas informações, porque o resultado vai ser crescimento. Amém? Eu sei que hoje Deus está me chamando para exortar a sua vida. E o que eu puder fazer para levantar você, eu vou fazer no poder do Espírito. O que você não pode ficar é sendo um soldado raso, um soldado fraco que está a ponto de ser expulso pelo general. Marcha, soldado. Marcha na direção do propósito. Não fica com briguinhas, com contendas. Será que você é aquele tipo de soldado que quando se enquadra dentro de um batalhão, você cria problemas? Sabe que num exército, eu gostei dessa expressão. Ele é o Senhor dos exércitos. Significa dizer que existe mais de um. E eu comecei a estudar a fundo e vi que num exército existem batalhões. Cada um é responsável por uma coisa. Um é pela força naval, outra é pela infantaria, outra é pela construção civil. Cada um no exército funciona como assistência para alimentação nas guerras. Cada um tem uma função dentro de uma guerra. E nesse mundo, queridos, nós estamos em guerra. E precisamos ter as armas certas para poder combater o inimigo dentro da igreja. Porque as coisas do mundo têm tentado se infiltrar dentro do exército. E o exército tem perdido a moral, a postura, o regime. O mundo não pode acabar com as regras do exército de Deus. Esse exército tem ordem. Esse exército tem organização. Esse exército tem um Deus. E eu gosto quando, certa vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, que pensais que eu sou?
E muitos disseram que era Elias, outros que era João Batista, mas ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele disse, disseste bem, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. A minha igreja, a igreja é de Deus. Amém? A igreja é de Deus. Satanás não pode tomar a igreja. Satanás não pode influenciar as pessoas e elas começarem a se conformar com o estilo do mundo. E você não é tão bom o suficiente em talento e ministério que não possa se submeter à vontade de Deus e àquilo que Ele quer que você se conserte. E nem nós, como líderes, precisamos ter medo de perder pessoas talentosas por causa do propósito do coração errado. O talento não é mais importante do que o coração. Amém, líderes? Você não é bom, tão bom o suficiente, que possa dizer, eu posso continuar do jeito que estou, essa obra só anda comigo, só avança comigo, se não fosse eu, esse negócio estava feio, não existia, estava tudo quebrado. Querido, é o Deus dessa obra que ergue e levanta pessoas. Ele chama as coisas que não são e confunde até as que são. Não pense que a obra vai parar porque você parou. Deus continua sendo Deus. Mas Ele está sendo tão misericordioso com você, que Ele está dizendo, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque eu tenho alívio para você. E eu quero te ensinar a viver num padrão de mansidão e humildade que você nunca andou. Aleluia! Esse é o tempo da graça de Deus. Se apega à graça, à capacidade, se você está sem força hoje para se levantar. Porque maior é Deus em você. Amém? Maior é Deus. Chega de contendas. Você não é aquele que cria problemas dentro do batalhão. Aquele que se alguém colocar diz, fulano é complicado. Fulano é difícil, o temperamento dele é muito difícil. Porque é isso, é aquilo. Querido, não há nada que Deus não possa moldar, transformar e deixar no ponto que Ele quer. Amém? Agora, toma cuidado para que você não tenha esse lado de contender com as pessoas. De ser faccioso. De ser diferente. Marcha no ritmo certo. Quantos crentes deixam muitas vezes de ceiar? Porque está com intriga, com kikiki, com besteirinhas, querido. Agora eu pergunto, quem é que manda nesse exército? É Deus ou o diabo? E por que você está se submetendo a viver uma vida carnal? Deus é espírito. Anda no espírito para que você possa ver milagres acontecendo na sua vida. Vida de poder, vida de fervor, vida de fogo. Amém? Fogo de Deus para a tua vida. E onde tem fogo, você já sabe o que acontece. Amém? Fogo de Deus para essa geração. Ordem. Ordem no batalhão de Deus. Eu fico impressionada como até dentro das denominações existe a rivalidade, a divisão. Meu irmão, eu sou da fé. Eu dou glória a Deus pela revelação da palavra na minha vida. Mas isso não me dignifica ao ponto de me achar tão superior que eu possa criticar outras denominações e outros irmãos meus. Eu estou cansado de ouvir críticas. E sabe por que muita gente não segue a fé da palavra revelada? Porque vê esse tipo de coisinhas. Você não é superior o suficiente. Cada batalhão dos exércitos de Deus tem uma finalidade, um papel, uma habilidade em comum, uma particularidade que só Ele tem. Amém? Então, preste atenção, não fala de autoridade, não fala de líderes, não fala de pastores, não fala de denominações, não critique pessoas, deixe que a compreensão do Evangelho chegue até você e ande em amor. Amém? Como Jesus vai vir buscar uma igreja em que o exército está marchando cada um para um sentido? É tempo, queridos, da gente calar mais a boca e ouvir mais o Espírito.
criticando revelações, criticando doutrinas, questionando. Teu papo não pode ser contenda, questionamentos, conversas. Eu creio nisso, eu acho isso, eu acho aquilo, eu creio nisso. Essa deve ser a sua confissão todos os dias. Amém? Fecha a boca, porque Mical, ela foi zombar de Moisés e ela se deu mal. Não zombe das manifestações do Espírito. Se você vê nesse lugar, se há um questionamento, guarde e procure a pessoa certa. Não fale do que você não conhece. Não se precipite a fazer julgamentos. Se você nunca provou da manifestação do Espírito, eu digo a você que é maravilhoso. E o que vem de Deus traz paz e transformação. Para de ficar rindo, zombando, criticando, falando, não entendo, questionando. Guarda teu coração. Para que você tenha uma vida poderosa nessa terra. Seja curioso, mas um curioso diligente, zeloso. Procure as pessoas certas para fazer suas perguntas. E você tem um principal ajudador, que é o Espírito Santo, que vai trazer a compreensão. Por isso que ele diz, eu te darei entendimento em tudo. Deus te chama de soldado, Ele te chama de atleta, e Ele também te chama de lavrador. Soldado que marcha no sentido certo. Atleta que se exercita nas coisas espirituais. E lavrador que planta e tem uma colheita, como o pastor ministrou anteriormente. Colheita. Colheita só vem quando alguém serve. E soldado não brinca em serviço. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, soldado, não brinca em serviço. Amém, queridos? A Bíblia fala em Lucas capítulo 11, versículo 17, que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. E se alguém não está para juntar, ele espalha. Certa vez, João chegou com essa afirmação para Jesus. Senhor, tem um povo aí pregando, anunciando coisas que não faz parte do nosso grupo, dos 12. E ele disse, olha, quem não junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Se é por Jesus, querido, como Paulo diz em Filipenses capítulo 1, meu irmão, contanto que o nome de Jesus seja glorificado, não importa como ele está sendo pregado por aí. Jesus está sendo engrandecido, o nome dele está sendo cantado, fica tranquilo. Não entre em questões. Guarda o teu coração. Porque maior é Deus para esclarecer essas coisas e trazer o juízo para quem está errado. Amém? Você é soldado, não é juiz. Amém? Você pode ficar de pé? Amém? Aleluia. Deus é bom.